Paz do Senhor, meus irmãos. Chegou o momento de mais uma pré-aula da lição CPAD. O nosso título aí é O Fruto do Espírito, o Eu Crucificado. Olha que coisa relevante esse tema que será ministrado aí neste domingo, que é de muita valia para os nossos dias. O fruto do Espírito e o Eu crucificado. Nós estamos aqui para dar um auxílio aí, uma sinopse para que você possa fazer um acréscimo ao seu conteúdo, ao conteúdo que você já tem para apresentar aí nesse domingo que o Espírito Santo já colocou aí ao seu coração. Tá bom? Pedir a você que não se esqueça aí de se inscrever no nosso canal, de dar um like, um amei, aperte o sininho, acione ele aí para que você possa receber as novas notificações do canal. Tá bom? Comenta, deixa o seu comentário, compartilhe, seja bênção para a vida do seu vizinho. Amém? Olha só, o texto áureo diz que, ora, o Deus de esperança vos encha de todo gozo e paz em crença, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo, que está aí em Romanos 15, 13. A verdade prática, diz, o fruto do Espírito é um dos temas mais vibrantes da ética cristã, pois mostra para o mundo o que o Espírito Santo colocou dentro de cada um de nós. Texto de referência, para nós ganharmos tempo, não alongar o nosso vídeo, está baseado em Gálatas capítulo 4, versículo 15, capítulo 5, versículos 16 ao 26. O objetivo geral dessa lição é demonstrar que o fruto do Espírito é um dos temas mais vibrantes da vida cristã. E aí nós temos seus objetivos específicos: conceituar o fruto do Espírito, distinguir e relacionar fruto do Espírito e dons espirituais, e conscientizar que o fruto se opõe à carne. E conscientizar que o Espírito se opõe à carne, ou às obras da carne, ou à natureza pecaminosa. Bom, é bom a gente atentar que Paulo relata no capítulo 5, a partir do verso 16, sobre a obra da carne e o fruto do Espírito. É importante que a gente tenha atenção que não é fruto da carne. Já às vezes as pessoas acabam falando fruto da carne. Eu também já ouvi as pessoas falarem isso. Fruto da carne e fruto do Espírito. Então é obra que a carne produz, essa natureza pecaminosa. E o fruto do Espírito, no singular, o fruto do Espírito. Ou seja, são as ações que o Espírito Santo opera nas nossas vidas. Nós vamos ver aqui quais são. Nessa guerra entre obras da carne e fruto do Espírito, nós não estamos isentos dela enquanto nós aqui estivermos. Quando nós formos glorificados, arrebatados para estar com Cristo, num corpo glorificado, isso vai cessar. Mas enquanto nós estivermos aqui, por mais espiritual que nós venhamos a ser, é bom que isso seja frisado na classe, porque às vezes a pessoa acha que ele vai entrar para a igreja e vai buscar a Deus, e vai ler a Bíblia todo dia, e vai orar constantemente, vai jejuar, vai subir um monte, vai fazer tudo que for exercício espiritual para boa manutenção da vida espiritual, e ele vai sentir isso na sua carne. Ele vai sentir essa pressão não sai de nós. A gente tem que aprender a conviver com isso e subjugar a obra da carne com a presença de Deus. Por isso que o tema é o fruto do Espírito e o eu crucificado. O problema todo está nesse viés de uma vida mais vivendo para si do que para Deus. E quando a gente vive muito para si e menos para Deus, essas manifestações carnais,
elas se afloram, elas aparecem muito, elas são visíveis por impaciência, intolerância, falta de bondade, falta de amor, falta de humildade. Elas são visíveis para todos, principalmente para aqueles que convivem com a pessoa mais de perto. Porque na igreja, todo mundo é espiritual. Na igreja todo mundo é crente, na igreja todo mundo tem fruto do Espírito, na igreja todo mundo ama, na igreja todo mundo é capaz de fazer o exercício que o amor pede. E quando sai da igreja, quem convive, na verdade, é que pode dizer quem nós somos. Então, quer saber quem é a pessoa? Pergunta quem convive. Não se ilude porque por posicionamento eclesiástico, por posicionamento dentro da igreja, se o verdadeiro evangelho ele é vivido fora da igreja. Na igreja é quase um céu para muitas pessoas, e lá elas têm um comportamento ímpar, um comportamento inquestionável, até que as pessoas que convivem podem dizer que não é bem ou não é tudo aquilo ali que apresenta. Por isso que é importante a gente ter em mente e visualizar as coisas pelo âmbito fora da igreja. É ali que a gente tem que exercitar o verdadeiro e genuíno cristianismo. Amém? Na introdução diz: o fruto do Espírito é o resultado de uma vida cristã abundante manifestada no relacionamento entre os irmãos e irmãs, na igreja e no lar, na convivência com os descrentes, no trabalho, na sociedade e etc. Essa é a exigência, a manifestação fora das quatro paredes, ok? Para a gente poder entender bem direitinho essas qualidades que o Espírito Santo produz em nós, na medida que nós dermos a oportunidade dele atuar em nós. O Espírito Santo é assim. Se você tem uma poça de água aqui, e você cava um buraco aqui, a água daqui desce para cá, não é assim? É natural. A água sempre procura o lugar mais baixo. O lugar mais baixo são os lugares que mais alagam, não é? É o que a gente vê isso aí todas as vezes que tem chuva. Aonde alaga o lugar mais baixo, o Espírito Santo é dessa forma. Ele procura os lugares mais baixos. Trocando a miúdos, ou fazendo aqui um trocadilho, o Espírito Santo procura as pessoas mais simples, as pessoas mais humildes, as pessoas que mais se humilham diante de Deus, as pessoas que mais se prostram diante de Deus. As pessoas que mais se encurvam diante de Deus são as pessoas mais cheias de Deus. A água do Espírito procura as pessoas que mais descem. As pessoas nariz em pé, soberba, arrogante, essas pessoas são cheias de si, são cheias de eu, são egocêntricas, são megalomaníacas, têm manias de grandeza, despreza as pessoas, diminui o próximo. E o Espírito Santo não procura tais pessoas. Ele pode ter até uma ilusão de ótica de que aquela pessoa está cheia de Deus. A gente olhando com os nossos olhos naturais, nós podemos nos enganarmos. Mas na verdade, aquilo ali não passa de performance, não passa de um bom artista, de um bom ator que acaba fazendo a apresentação muito bem apresentada. O fruto do Espírito na vida do crente. Tópico 1. O crente em Jesus é alguém que vive sob o domínio do Espírito e ele é liberto da lei dos rudimentos deste mundo, mas isso não significa uma vida passiva. O fruto do Espírito é a expressão do Espírito na vida do crente. O fruto do Espírito é a expressão do Espírito na vida do crente. Definição. Jesus nos salva e nos dá o Espírito, nos renova e coloca em nós o desejo de fazer o que é bom, agradável a Deus. O fruto do Espírito é um processo natural desse amadurecimento.
desse amadurecimento da vida cristã. Então, se a gente pega um crente novo, ele está em processo de amadurecimento, mas se você pega um crente mais antigo, eu falo mais antigo, que amadureceu, em que sentido? De que ele amadureceu porque ele se aproximou de Deus, ele manteve contato com a igreja, ele manteve contato com o culto, ele manteve contato com os irmãos, ele manteve contato com Deus por meio da oração, ele manteve contato com Deus por meio da leitura da palavra. Essa pessoa vai amadurecer. Se você ficar na igreja muitos anos e não manter contato com Deus, não buscar a Deus, não frequentar os cultos de maneira devida, você não vai amadurecer, você vai ficar do seu jeito, você vai ficar a mesma pessoa frequentando a igreja há vários anos, você vai ter um ano repetido várias vezes, porque não há, na verdade, uma determinação e um desejo de mudança. Quando a pessoa fala assim, eu sou assim mesmo, quando Deus quiser Deus me muda, Deus não vai te mudar nunca, porque Deus trabalha a partir do princípio do seu desejo. Você quer ser mudado? Deus vai trabalhar e vai fazer essa obra ser completada na sua vida. O fruto no singular. O fruto no singular é porque é como se ele fosse uma tangerina, uma laranja, um fruto com 9 gomos. A mesma coisa é o fruto. O fruto com as suas variadas formas de atuações. É importante que a gente busque os dons espirituais. A gente não pode abrir mão dos dons espirituais, a gente não pode abrir mão em detrimento aos frutos, porque ele fala assim, não, o importante é os frutos, não são os dons. Essa é o viés do não pentecostal. Esse é o viés de quem não quer ter o trabalho de buscar a Deus. Agora, se nós buscarmos a Deus de verdade, com oração, com jejum, com pranto, com estudo da palavra, frequentando os cultos de ensino, os cultos de oração, é óbvio que é tendencioso que os dons venham e os frutos venham junto, porque a gente não pode abrir mão dos dons e querermos os frutos. A gente não pode, nós não devemos querer os frutos e abrir mão dos dons. Eu preciso dos dons, a igreja precisa dos dons e precisa dos frutos. É quase que uma via de mão única. A gente precisa de ambos os frutos, as virtudes do Espírito, os dons e os frutos. Mas hoje as pessoas ficam assim, não, o mais importante é o fruto, o mais importante é o fruto. Não. O fruto é importante, nós devemos tê-los, nós não podemos abrir mão de não tê-los. Se não temos, que caiamos aos pés de Deus e peçamos ao Espírito Santo para que Ele nos dê esse fruto. Porque, olha só, os dons a gente vai receber de Deus também por meio da busca, da oração. Buscai com zelo os melhores dons. É o que diz o apóstolo Paulo na sua carta aos Coríntios. O fruto, eles serão desenvolvidos em nós, assim como os dons. Você precisa, por exemplo, se você pede amor a Deus, isso é um fruto do Espírito. Amor não é dom, é bom frisar bem isso aí, porque também existe o maior dom é o amor. Não, se você pega a Bíblia versão ARA, lá está, o maior dom é o amor. Mas na verdade o amor é fruto. O título de 1 Coríntios 13 da versão ARA, aquilo ali não é inspirado, aquilo ali é acrescentado. Você poderia botar o amor, como tem versão que está o amor, tem versão que está assim, o maior dom é o amor, e outra está assim, o amor, o dom por excelência. Mas você poderia botar lá, colocar lá, o amor sacrificial, sem problema nenhum. É o que está ali no texto ali, que é o amor ágape. O título ali é irrelevante, porque ele não é espiritual. Qualquer título que esteja relacionado ao amor, ele vai ser um título que está dentro do contexto do que está sendo dito pelo apóstolo Paulo. Eu não posso comprometer o texto, tá bom? Mas o título ali fica por sua conta, você pode botar o título ali que você entendeu dentro do texto, sem comprometer o texto. Então a gente não pode ficar nesse, o importante é o fruto, não é os dons. Não. Os dons são e os frutos também são. Se você pede amor a Deus, Deus vai colocar pessoas difíceis na sua vida para te ensinar a amar. O amor é algo exercitado. Eu preciso exercitar o amor para poder eu crescer em amor. Então Deus ele vai trabalhando dessa forma. Não existe vara de condom onde você vai se converter e o fruto vai cair sobre você e você vai exercitá-los
de modo natural. Não, isso são práticas de que você convive, que você se aperfeiçoa, o tempo te amadurece, desde que você esteja disposto a enfrentar esses conflitos que vão surgir para que esses frutos, para que esse fruto cresça e se desenvolva e seja um princípio estabelecido na sua vida. Andar no Espírito. Ser guiado pelo Espírito significa, na linguagem paulina, vitória sobre os desejos e impulsos carnais. O que é andar em Espírito? Andar em Espírito é andar na palavra, é ser submisso à palavra, é se render à palavra. Andar em Espírito é a gente ser capaz de vivermos uma vida pautada na palavra. A palavra não nos amassageia, ela não nos dá massagem. A Bíblia, ela nos confronta, a Bíblia não alivia para nós, ela humilha o nosso ego, ela despedaça o nosso eu, e quanto mais nós andarmos à luz da palavra, mais simples nós vamos ser, mais submissos a Deus, e isso afetará o nosso convívio na sociedade. Então é importante que a gente entenda o que é andar no Espírito. Se você só vier à igreja, você não vai andar no Espírito. Você precisa se submeter, se sujeitar à palavra e ao Espírito que te ajuda a entender e a aplicar essa palavra na sua vida. Diferença entre fruto e os dons. Bom, eu já coloquei aqui, né? Os dons espirituais e o fruto do Espírito têm a sua origem numa mesma fonte. Ambos glorificam a Cristo, mas se trata de coisas distintas. O amor, por exemplo, não é um dom. Já foi colocado isso aqui. Diferença. O que há em comum entre as duas fases abençoadas da nossa redenção é a fonte da origem. A primeira é a maior modalidade, o fruto do Espírito, e o amor. As demais modalidades são um reflexo do amor, ou seja, tudo desemboca no amor. Jesus ensinou que quem muito amou, muito perdoou. Quem consegue amar de verdade, quem não te ama, quem te odeia, quem quer o seu mal, se você consegue amar essa pessoa, você vai desenvolver todas as outras coisas, porque é como se o amor fosse o sustentáculo das outras qualidades do fruto. É como se os outros saem dali do amor e alcançam as outras esferas da nossa vida. O amor é tudo. Por isso que o que permanece, como disse o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 13, é o amor. E é uma das tarefas mais difíceis do cristianismo, é amar. Amar não é uma tarefa simples, amar é uma tarefa complicadíssima, mas que Deus nos ajuda e nos ensine a amar. Os dons na igreja. Convém relembrar que os dons são importantes. Isso não significa que devemos desprezá-los. É a vontade de Deus que os irmãos e as irmãs não ignorem os dons espirituais. Nós comentamos isso. Você não pode abrir mão dos dons porque você quer o fruto. Você precisa do fruto, mas os dons foi dado à igreja, tanto quanto o fruto. Então eu preciso dos dons, mas a igreja não pode abrir mão do fruto, dos dons. Os dons, eles estão ali como um adorno para a igreja. Os dons são uma ferramenta que abre caminhos. Os dons são ferramentas que inclusive ajudam na propagação do evangelho. É só a gente ver a igreja primitiva. Nós já falamos aqui dos cessacionistas, aqueles que acreditam que os dons cessaram com os apóstolos. E os continuistas acreditam que os dons continuam até os nossos dias. Nós somos continuistas. Os dons continuam. Os dons são bênção. São bênçãos. Os dons, quem trabalha com dons, quem tem uma igreja ou congrega numa igreja onde há manifestações dos dons, você vê a relevância. Você vê como os dons ele ajuda na propagação do Evangelho, nas manifestações do Espírito Santo. Só que as igrejas abriram mão dos dons, abriram mão dessa manifestação, porque é uma área que vai depender muito do exercício espiritual, do jejum, da oração, de um ambiente espiritual regrado pela palavra. Porque se só tiver dons e não tiver palavra, isso gera confusão. Tem que ter a palavra, é a palavra que norteia, é a palavra que limita.
É a palavra que dá rumo. Então, quando tem muitos dons sem palavra, tu pode ter certeza que essa igreja, o âmbito dela vai ser mais produzir confusão do que edificação. Nunca abra mão da palavra em circunstâncias nenhuma. Ok? Como dizia Charles Spurgeon, o grande pregador inglês, não é a igreja que determina o que a Bíblia ensina. É a Bíblia que determina o que a igreja vai ensinar, ok? O 3 diz: o Espírito se opõe à obra da carne. Ou a carne se opõe à obra do Espírito. Ambos aí. Aí nós temos, o que levou o apóstolo ao assunto foi o excesso, o contexto das igrejas da Galácia, o abuso da liberdade cristã, a antinomia de um lado e o legalismo de outro. Estavam dando ocasião à carne, levando à falta de amor e desunião. O legalismo, há um acentuado contraste entre o estar na carne e o andar no espírito. O apóstolo mostra que para ser legalista, viver de acordo com a lei depende da carne, mas para viver no espírito depende da graça de Deus. Então, o legalista é aquele que vira o religioso. Ele acaba criando normas para si e acreditando que a norma que ele criou para si, ela é atingível a você se você quiser ser abençoado. Isso vira legalismo. Então eu posso ter um estilo de vida meu, entender que aquilo ali é meu, é eu e Deus. Se eu quiser que você tenha o mesmo estilo que eu, forçando você, isso é legalismo. Por exemplo, eu só ando de manga comprida porque Deus me chamou para andar de manga comprida. Aí você acredita que todo mundo tem que andar de manga comprida porque você tem uma ideia de que Deus te chamou para andar de manga comprida, todo mundo tem que andar de manga comprida, senão não vai ser o mesmo santo que você. Isso vira legalismo. Agora, se eu acreditar que Deus me chamou para andar só de manga comprida e eu não quero que você faça o mesmo, que é eu e Deus, isso não vira legalismo. Você pode até chamar a pessoa de, você é uma pessoa religiosa, blá, 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 só que ela não está te impondo isso. Então isso não desemboca num legalismo, numa religiosidade. Desemboca numa religiosidade quando você faz disso uma regra para todo mundo. E aí você isenta a graça. Mas se é só você, aí é você e Deus. Deixa quem quiser falar. Agora, quando você impõe, aí vira religiosidade. E a religiosidade, ela só tem uma função: matar todo mundo. Porque é em nome de Deus uma coisa que não é de Deus. Então, para a gente entender bem isso aí, o que acaba desembocando na religiosidade. Quando você acha que a regra é uma regra para todo mundo e é uma coisa pessoal sua. Então, se é pessoal sua, você te faz bem, viva assim. Só não impõe para ninguém, porque se você impor, desemboca na religiosidade e a gente abandona a graça. A carne e o espírito, a natureza pecaminosa, ela está sempre lutando contra o espírito. E aí as pessoas já fizeram aquela ilustração, de dois leões, vamos botar 2 leões aqui, 2 cães, um branco e um preto, brigando. E aí a pergunta é, quem vence? A resposta geralmente é assim, é o branco. Não. É o preto? Não. Vence quem você alimentar mais. Se você alimentar mais o preto, a carne, ela vai vencer o espírito. Se você alimentar mais o espírito, ela vai vencer a carne. Então vence quem você alimentar mais. Se você se alimenta de Deus, da palavra de Deus, se você se alimenta da oração, da busca, do jejum, da leitura, do estudo, você vai sobrepujar a obra da carne. Ela será sufocada. Mas se você não faz isso, a obra da carne, naturalmente, ela sufoca a obra do Espírito, porque você alimenta naturalmente, porque nós somos anti-espirituais por natureza. Outra coisa importante que tem na mente do crente é que ele acha que a ceia, ele falta o culto o mês todo, aí vai na ceia. Porque ele aprendeu, ele acredita que a ceia é um alimento para dar forças espirituais a ele. Não é. A ceia, como disse Jesus ensinou, e Paulo também, é um memorial.
um memorial, fazer isso em memória de mim. A ceia não tem teor de alimentar-nos espiritualmente. O que nos alimenta espiritualmente é a palavra. O que mantém a chama acesa dentro de você é a oração, é a comunhão com Deus. Isso que te dá forças espirituais. A ceia, ela é um memorial para a gente poder diferenciar. Por que tem pessoas que ceiam e são extremamente fracas? Quanto mais você ceia sem analisar o que está fazendo, mais fraco você fica. Por isso que Paulo disse, por causa disso que há entre vós muitos fracos e doentes, e não são poucos os que dormem. Por causa disso o quê? Porque comem e bebem sem discernir o corpo do Senhor. Então é importante que a gente compreenda melhor isso e saibamos que o que nos alimenta não é a ceia. Você quer ser um crente forte? Leitura da palavra. Quando Jesus fala assim, quem de mim se alimenta, de mim viverá. Quem se alimenta de Jesus não é da ceia. Quem se alimenta de Jesus é se alimentar da palavra de Deus. Esse é a lógica do texto. Jesus está falando da apropriação do seu sacrifício, da apropriação da sua palavra. Esse é o fundamento que nos dá força e vigor espiritual. George Miller, o homem inglês de Bristol, que leu a Bíblia cerca de 200 vezes, ele disse que o vigor espiritual do crente está na proporção exata em que a Bíblia ocupa na vida dele. Ele leu a Bíblia 200 vezes, ousou viver da fé. Ele disse, o vigor espiritual está na proporção exata do que a Bíblia ocupa na vida dessa pessoa. Então, se a Bíblia tem lugar para você, você vai ter vigor espiritual. Se a Bíblia não tem lugar para você, você pode cear todo dia. Isso não vai fazer diferença para você. Então, para a gente entender isso, a gente desmistificar essa ideologia que está hoje impregnada e virou uma religiosidade, na verdade. Então, vamos lá, os vícios. O apóstolo apresenta uma lista com 15 vícios que ele chama de obras da carne. Nós só vamos vencer esses vícios, que na verdade é uma natureza caída e uma prática viciosa, se a gente buscarmos a Deus. Se nós conseguirmos controlar o nosso pensamento e levá-los cativo a Cristo. Pega os seus pensamentos, ora a Deus e fala, Senhor, eu preciso levar esse pensamento, eu quero levar esse pensamento cativo a Ti, porque ele está me cativando. Eu estou preso a ele, eu estou cativo a esse pensamento, e eu quero levar o meu pensamento cativo a Ti nesse momento. Ensina a sua turma a fazer essa oração, para de repente um minuto, faz uma reflexão e pede para que eles façam uma oração, se tem alguma área atuando nele, que pode ser de repente no próprio ambiente, uma oração silenciosa, ou quando eles chegarem em casa, mas trabalha esse exercício espiritual com a sua turma. Isso será muito relevante para o próprio entendimento deles a respeito disso. Crucifica com Cristo. Gálatas capítulo 2, versículo 20, Paulo diz assim, logo estou crucificado com Cristo, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E o viver que hoje vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então faz aí o sinal da cruz e mostre a eles o que é crucificado. E quando alguém falar para você, desça da cruz, porque falaram para Jesus, e vão falar para você, vão falar para mim, desce da cruz, deixa de ser bobo, tu é crente, mas não é bobo, tu fez isso, te humilha, continua na cruz. Faz como Jesus, Pai, perdoa. Perdoa porque eles não sabem o que falam. Eu estou aqui crucificado. E de repente você se mexe assim para descer. Eu vou descer. Vou descer. Não, vou descer. Não desça. Não vale a pena descer da cruz. Continue nela, porque ela é o caminho do triunfo sobre a nossa velha natureza. Em conclusão, cabe a cada crente fazer uma análise introspectiva para verificar se suas inclinações são carnais ou espirituais.
Salomão disse que aquilo que imagina a sua alma, assim ela é. Faz as suas próprias conclusões, coloca a sua turma para pensar, para refletir, porque isso é importante também no andamento da sua aula. O valor prático da lição, o valor aplicativo para que a classe possa entender e pensar naquilo que ela está recebendo como ensino, ok? Senão o seu ensino vai só encher o coração, vai só encher a cabeça e não vai atingir aí o âmago da vida da pessoa. Coloque a turma sempre para refletir e pensar naquilo que eles estão estudando e contrapor ao estilo de vida que estamos levando. Amém? Um abraço no seu coração, Deus abençoe a sua vida, que a sua aula seja uma aula vitoriosa e edificante para a sua turma. Fica com Deus, um grande abraço, um beijo no seu coração, até a próxima pré-aula.